Boa noite, pessoal. Hoje teremos uma live sobre os conteúdos realizados até agora de ciências, desde a última live até esta. Então, aqueles que não estão participando hoje, ficará gravada, ficará disponível para vocês assistirem, né, mesmo que não tenham comparecido. Mas espero que vocês estejam bem e que passe logo esse momento difícil e que voltemos à nossa aula dentro de sala de aula, né, um contato mais pessoal e que todos estejam bem até lá. Bom, nós vimos vários conteúdos dentro deste intervalo de tempo, né, entre esta live e a anterior. Então, hoje vou dar uma repassadinha aqui nos conteúdos até o momento e trabalhar um pouquinho com vocês aí sobre o solo e algumas técnicas de manutenção e cultivo, preparo do solo, certo? E depois trabalharemos também, né, veremos alguns outros conteúdos, como, né, a água como fonte essencial da vida, né, o ciclo da água. E, em último momento, a gente retornará para o tratamento e saneamento básico, na verdade, tratamento de água e esgoto, né? E, além disso, a coleta de lixo dentro das cidades. Então, vamos iniciar aí os conteúdos. Vou trazer algumas imagens aí para vocês, junto com o que vocês têm já em mãos. Vou apresentar aí uma janelinha. Então, vamos iniciar aí o conteúdo, né? Nós vimos anteriormente sobre a estrutura do planeta Terra, né? A estrutura do solo, né? Da litosfera. Agora, trabalhando mais a parte do solo, né? Os componentes do solo, os tipos de solo. Enfim, o solo, ele é importantíssimo para todos os seres humanos, inclusive é dele que os seres humanos tiram o sustento. E, claro, que para todos os outros organismos, dentre os quais se incluem os fungos, as bactérias, os protozoários, os outros animais e as plantas, né? O solo basicamente vai conter, então, água, partículas de areia, né? Argila ou humus, né? Que esse humus ele vai ser formado por restos vegetais ou animais, né? Em processo de decomposição. E os solos, eles têm alguns tipos de classificação, né? O solo arenoso, ele é mais permeável, porque tem muitas partículas de areia, são grãos maiores, né? E que permite que a água passe rapidamente. Já um solo argiloso, como aqui na figura, ó, vocês perceberão que é um solo mais compacto, né? Com grãozinhos mais finos de material, e esses são muito aderentes, então eles são muito juntinhos, então a água passa com dificuldade sobre esse solo, né? Então ele é considerado um solo impermeável ou pouco permeável, então ele fica bem encharcado em épocas de chuva, né? Temos o solo calcário, então que a composição principal, né, veio da base da rocha calcária, então a parte principal é de grânulos minerais, e o solo humífero ou humoso, no qual tem grande quantidade de humus, que é um material orgânico em decomposição. Claro que o solo para o cultivo, ele depende de vários fatores, então um pouco de cada um desses tipos de solo para que haja um solo adequado para o cultivo. Então aqui a gente vai ter uma ideia da estratificação do solo, né? De como as camadas influenciam muito, né? E os organismos que vivem no solo, eles também influenciam na fertilidade dele. Então, um solo fértil vai conter
Material orgânico vai conter fungos, bactérias, minhocas, né, que são animais invertebrados. Teremos moluscos, árvores, né, os fungos que vão decompor matéria orgânica, formigas que vão cavar galerias, permitindo com que a água e o ar circule por dentro do solo. Então, existe uma série de fatores para tornar o solo, como eu vou dizer, fértil, né? Que é possível de cultivar algo nele. Então, eu não posso ter um solo extremamente arenoso, não posso ter um solo extremamente argiloso, nem calcário, e muito menos com muito humus. Por mais que o humus seja importante, que tem nutrientes, ele precisa de uma quantidade adequada. Dentro dessas possibilidades do solo, a gente tem algumas técnicas, né, de melhoramento do solo para preparo para a agricultura, né? Então, a gente tem, se o solo ele é muito úmido, fazemos o processo de drenagem, né? Então, cavam-se sulcos para que essa água em excesso escoe, né? E leve a água em excesso ou baixo lençol freático, né? A parte de armazenamento de água subterrânea, para que possa ser cultivado. Caso o solo seja muito seco, né, tem que fazer o processo de irrigação, né, que é colocar água no local para que a planta tenha suficientemente, né, para crescer, se desenvolver e até mesmo para distribuir os nutrientes no seu corpo. Caso falte alguns nutrientes, a gente tem a adubação, que pode ser de dois tipos, né? Adubação orgânica, que é aquela que a gente pega material orgânico, que é o quê? Restos de folhas, restos daquele, né, do alimento que sobrou ali, da parte orgânica, do lixo orgânico, né, da nossa casa, por exemplo, e faz uma compostagem, né, que é um processo de produção de adubo orgânico, e coloca esse adubo nas plantas. Pode ser feito também com fezes de animais, o mais comum é a cama de, né, se fala cama de galinha, de aviário, né, que é aquele cipilho com o resto das fezes que vai ser fermentado e o processo vai ser, né, esse material vai ser distribuído ao longo do solo que se quer adubar. Também existe a adubação química, que vai pegar pequenos grânulos, né, de minerais e vão adicionar normalmente os compostos NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, tá? Alguma outra técnica, a aração, e ainda temos o plantio direto, né? Que é, ao invés de fazer a aração, em que há um corte no solo, revirando ele, deixando ele fofo, aerado, né? É feito o plantio direto em sulcos no solo, que é uma forma de evitar a erosão. Aqui algumas maneiras de preservação do solo, né? A erosão, né, é muito visível em alguns solos, em que a água leva os nutrientes, né? Faz grandes sulcos na terra, levando os nutrientes desse solo e acaba deixando o solo infértil, né? Então, remove essa camada de nutrientes do solo e o solo fica pobre. Além disso, a gente tem outras maneiras de deixar o solo pobre por causa das atividades humanas. No caso das queimadas, matam esses micro-organismos importantes, né, esses organismos importantes para a fertilidade do solo, minhocas, bactérias, né, fungos e outros invertebrados aqui, acaba sendo, digamos assim, levado por essa queimada, né, destruído por essa queimada. Também o desmatamento, né, pode ser levado à erosão, porque vai tirar a cobertura vegetal e vai levar, então, esse material orgânico. Algumas técnicas de evitar a erosão, né, por exemplo, nas rodovias ou ferrovias, quando se constrói um novo, né, ou aterra algum local, se constrói essa cortina de cimento, né, isso se vê muito aí nas rodovias. Na agricultura, pode ser feito plantio em curvas de níveis, ou seja, a água, ao invés de correr né, rapidamente aqui de cima para baixo do morro,
ele vai percorrer essas curvas mais vagarosamente, e isso vai evitar com que sejam levados os nutrientes do solo. E o cultivo em terraços. Não é muito comum a gente ver isso aqui, mas aqui é um cultivo de arroz, né? Em que a água vai perdendo a velocidade, ela vai enche esse reservatório, passa para deste passa para esse, e vai perdendo velocidade, ou seja, deixa de levar os nutrientes rapidamente. Tá bom? Vamos para um outro material. Chegamos daí ao componente importante do planeta Terra e da vida na Terra, né? Que é a água. A água, ela vai, né, do total de 100%, né, vamos supor, se a cada 100 litros de água, 97 litros é de água salgada, água do oceano. Os outros 3 litros, né, vamos supor, os 3% que sobra, 2% está congelado, pode ser lá nas geleiras ou na Polo Sul e Polo Norte, né? E apenas 1% dessa água é líquida. E que ela é importantíssima pelo processo da obtenção de vários produtos, né? E fundamental para a vida no planeta. Então, por quê? Porque ela é capaz de dissolver substâncias. Então, quando a gente absorve os nutrientes do alimento, que também contém água, esses nutrientes têm que estar dissolvidos, então, no sangue para que sejam distribuídos. E o sangue contém muita água, então, por isso que é importante esse componente. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? Então, alguns componentes, algum percentual da água está nos aquíferos, que são reservatórios subterrâneos, né? Outros estão em rios, lagos, né? Nas florestas, né? Nos seres vivos em geral. Então, a água ela é um componente químico que vai ser formada por hidrogênio e por oxigênio, e é importantíssimo, então, para os organismos vivos, né? Porque precisam dessa quantidade de água adequada para que façam a produção das diversas substâncias e transporte de substâncias no organismo. Além disso, né, os seres humanos eles podem ingerir a água a partir dos alimentos ou bebê-la naturalmente, ou até mesmo eliminar, né, através da urina, fezes, pelo suor, pela expiração, né? Então, quando eu respiro, eu faço esse processo de troca de gases, né, do oxigênio pelo gás carbônico pelo oxigênio, e junto com isso sai o vapor de água do nosso corpo. A água pode se apresentar em 3 estados físicos: o sólido, no caso dos cubos de gelo, né, nas geleiras, da neve, do granizo; o líquido, chuva e a água dos oceanos, na maioria dos casos não congelados, né, dos rios, lagos; e o gasoso, que é o vapor de água que está na atmosfera. Tá? A gente às vezes observa uma indicação assim: a umidade relativa do ar é de 80%, de 30%. Ou seja, eles pegam, por exemplo, né, quantificam uma massa de ar de 100 litros de ar, né, que é o volume de ar, e dentre esses 100 litros, se a umidade for de 80%, significa que dos 100 litros, 80% era de vapor de água. Se for de 30%, dos 100 litros, 30 litros era de vapor de água, e assim sucessivamente. Qualquer percentual significa que numa massa de 100 litros ocorre aquela quantidade de litros de água na forma de vapor. Então, para que essa, né, água circule na atmosfera, a gente tem um ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Então, olha como ele é complexo. Ó, nessa imagem vocês podem visualizar bem. Nós temos a água na atmosfera, e daí passa por alguns processos. Ó. Então, a água dos oceanos, né, lagos, rios, geleiras, né, ela vai aquecer, vai correr através dos rios, vai chegar nas geleiras, nos riachos, rios, lagos, pode chegar até o oceano. E do oceano também, com o calor do sol,
vai evaporar a água, formar vapor, a água se condensa, se torna líquida de novo, formando nuvens, que são gotículas muito pequenas, né, de água. Além dessa evaporação da água dos oceanos, lagos e rios, tem a transpiração, né, dos seres vivos, que também vai se tornar nuvens. Essa nuvem vai sendo, né, vai armazenando água na atmosfera, e quando as gotículas de água se tornam maiores, elas precipitam, ou seja, chove. Né? Se for uma chuva muito intensa, dependendo da situação do tipo de nuvem, pode, né, cair granizo, como a gente fala, né? Pode nevar, dependendo da temperatura, se for muito baixa a temperatura ambiente. Enfim, pode acontecer diversos fatores de precipitação. Granizo, chuva normal, né, que é a líquida, e a neve. Essa chuva, essa precipitação, ela vai ser armazenada, então, lá nas montanhas, né, como neve. Nos rios e lagos, ela vai percorrer, então, vai infiltrar no solo, né, formando os lençóis freáticos, os aquíferos, né, os reservatórios subterrâneos, e vai iniciar novamente o processo. Então, é um processo bem complexo. E o que a gente tem que pensar sobre isso? É que a água é um bem finito. Ele não é infinito. Ele só é reciclado pela natureza. No entanto, se nós não cuidarmos desse bem tão precioso, que é essencial para a nossa vida e para outros seres vivos, começa a poluir tudo. E é o que nós veremos no próximo conteúdo. Ok? Já vou apresentar aí para vocês também. Como a gente estava falando da água, agora vem a parte que é muito importante, né? A gente não se dá conta da importância dessa água, e até mesmo do tratamento de água e do esgoto. Então, o saneamento básico, né, como a gente fala aqui, são taxas que nós vamos pagar para que, né, através de impostos, enfim, venham de volta, retornem para a população em geral, né, a água tratada, a coleta e o tratamento do esgoto e a coleta e tratamento do lixo. Nem sempre isso ocorre. E daí nós temos que adotar alguns sistemas, né, em casa. Por exemplo, se eu não tenho um local com água tratada, eu vou fazer uma captação por ponteira ou por poço artesiano, que vai coletar água do subsolo. Mas se esse subsolo estiver contaminado, por algum motivo, vamos sugar também essa contaminação e vai acabar ingerindo a contaminação. Mas locais onde tem a estação de tratamento, essa água vai passar por um processo caro de tratamento, que vai ser a captação da água, em que a adutora vai bombear, então, de um lago, de uma represa, de um rio, né? Aqui em Torres, da Lagoa Itapeva, que é retirado, então, né, bombeado pela adutora, através da estação de captação, até um tanque inicial em que se coloca alguns produtos, como cal, sulfato de alumínio, cloro, para que ocorra a floculação, ou seja, aquelas partículas de material, tanto orgânico quanto sedimentos, vão flocular, formar flocos para que essa sujeira vá para o fundo do tanque. Depois da floculação, né, que vai auxiliar nesse processo, vai para o tanque de decantação, em que realmente toda aquela sujeira que foi floculada, né, as partículas, material particulado, vai para o fundo do tanque, formando um lodo, uma espécie de lodo. Essa água já decantada, né, vai para processo de filtração, um tanque de filtração. Passa por areia, cascalho fino, cascalho grosso, enfim, e chega do outro lado sem partículas, né, minerais, né, por exemplo, como areia, né, alguma coisa nesse sentido, mas pode passar com algum micro-organismo. Então, daí, ou alguma toxina. Então, é lançado, então, carvão, né, tem o carvão que vai passar, carvão ativado, vai tirar essa partícula na filtração, né, vai passar e vai tirar esse material contaminante, areia, o cascalho, né, que vai filtrar essas partículas, e ao final do processo entra a cloração e a fluoração, em que coloca o cloro e o flúor.
o cloro para matar os micro-organismos possíveis que possam causar doença, e o flúor para também auxiliar no processo de combate à cárie. Essa água tratada vai para um reservatório, do reservatório ela é lançada para um reservatório elevado, onde vai ser distribuído para as casas. Então, o processo é caro, por isso que nós pagamos pela água um pouco mais cara. A nossa água é de qualidade, né? Mas depois, a água servida, depois que a gente usou essa água no chuveiro, na pia da cozinha, na máquina de lavar, para onde vai, né? Bom, em locais que tem estação de coleta e tratamento de esgoto, né? Tem uma estação própria para isso, em que todo o esgoto da cidade é bombeado para um tanque com grades, onde retira partículas maiores, ou até mesmo lixo, né? Como plástico e restos que não são possíveis de fazer o tratamento. Depois ela passa por caixas de areia para retirar, então, a material orgânico ali, filtrar um pouco, e chega na parte do lodo e decantação, e caixas de decantação. Até que essa água chegue no último tanque, onde vai ter, assim, pouco mais, né, de 2% da contaminação inicial. E que daí pode sim retornar a um curso de água que não vai ter um problema muito agressivo ao ambiente. Agora, em locais que não há esse processo, todas as casas deveriam ter esses processos aqui, ó, que é uma estação de tratamento local, que é a fossa, ou o tanque séptico, né, o filtro e o sumidouro. Então, são dois tanques isolados, onde o material orgânico, né, as fezes, urina, restos de alimentos, muitas vezes, né, tem ainda a caixa coletora de gordura, onde na pia da cozinha ele vai ficar coletado esse material, essa gordura, e tempo em tempo será limpa. O tanque, né, que é a fossa, que vai receber, então, material orgânico lá do banheiro, né, do chuveiro, enfim. O filtro anaeróbio, que vai acontecer o quê? Vai fazer um processo de decomposição da matéria orgânica para que não haja uma contaminação excessiva do solo. E, por último, sim, um sumidouro, em que a água, né, o restante da água vai para um tanque que tem infiltração dentro do, né, vai ter brita, vai ter alguns processos em que vai ter a infiltração do solo, contaminando o mínimo possível do solo. Tá, gente? Então, isso é muito importante. Para quê? Para evitar doenças. Esse tratamento, esse saneamento básico vai evitar muitas doenças. Então, é um processo que é um investimento na saúde do ser humano. Tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Ou até mesmo a fossa aqui, ó, você vai estar evitando um monte de doenças que poderiam ser adquiridas a partir da contaminação do solo por fezes, urina e restos de alimentos, que vai atrair muitos organismos que vão se alimentar desses restos, e esses podem causar alguma doença. Além disso, temos as taxas de coleta de lixo, né, e transporte e destinação. Então, aqui na cidade nós temos tanto a coleta seletiva, que ainda não está bem difundida, né, na cidade, mas que o pessoal faz, tem esse processo, e a coleta do lixo urbano, resíduo sólido urbano, que vai coletar ali o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, né? Eu sugiro que vocês façam em casa uma horta com restos orgânicos, né? Casca de frutas, né? Legumes, né? Restos de alimentos, para que vocês façam uma composteira e utilizem esse material para servir de adubo para sua horta. Então, pode fazer umas plantaçõezinhas de mini hortas ou ter plantinhas ali para fazer essa reciclagem desse material orgânico, que já está fazendo a sua parte para o meio ambiente. Aqueles lixos, aqueles resíduos que vocês não utilizam e que podem ser reciclados, como garrafa PET, papel que não esteja contaminado com óleo ou com fezes, né, lá do banheiro, por exemplo, não pode, papelão que não esteja contaminado com óleo, né, garrafas que não estejam contaminadas, embalagens, tudo que não estejam sujas com outro alimento, que não estejam contaminadas, vocês podem colocar no local adequado para coleta seletiva. Né? Se vocês não têm o dia de coleta seletiva do bairro, pesquisem, né? Vão no site da prefeitura municipal, pesquisem lá as datas e os horários, mais ou menos, das coletas do lixo reciclável, né? Para ajudar o meio ambiente. Cada um fizer a sua parte, teremos um ambiente mais sadio. A coleta de lixo, do lixo comum, né? Que não é reciclável, nem o que vai para a composteira lá, ou para a horta, que são os restos orgânicos.
são coletados e levados para uma estação de tratamento, que hoje a gente tem uma coleta e que vai destinar, então, ao um tratamento no aterro sanitário adequado. Certo, gente? Então, só um geralzão aí do conteúdo. As dúvidas vocês podem tirar comigo pelo WhatsApp também. Então, por hoje é só. Espero que vocês participem de um próximo momento. E uma boa noite a todos. Valeu, obrigado. Até mais.